Fariseus e escribas então vêm de Jerusalém e questionam o Mestre Jesus porque os seus discípulos não cumpriam as leis antigas e não lavavam as mãos antes de se alimentarem. Jesus, então, analisando isso de um ponto de vista maior, dá um ensino que poderá modificar a sua vida principalmente. Porque ele ensina justamente que não é o exterior, não são de cultos exteriores e de limpeza exterior. Ele não estava afastando a limpeza do corpo, mas ele queria ensinar como nós verdadeiramente devemos limpar a nossa alma. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos se aprofundar nesse amor do Cristo. Venha conosco. E hoje, então, chegamos no capítulo 15, que trata sobre as premissas do reino. E aí nós vamos vendo que logo ali, nos versículos de 1 a 9, nós nos deparamos com um ensinamento do Cristo que, conforme eu disse na introdução, modificará em muito a sua vida e a forma que você verá as coisas. Mas antes de se aprofundar aqui nesse nosso evangelho, se você chegou hoje nesse nosso estudo, você vai ver que ele é um estudo sequencial. Aí você vai dizer assim, não, mas então eu vou lá ver os outros vídeos, colocar em dia? Não. A grandiosidade do evangelho é justamente você poder pegar uma parte dele, ali retirar a essência e engrandecer a sua vida. Estudar em sequência também é muito importante, por isso que nós o fazemos. Aí depois você vai lá na playlist do canal do Neto Honório Abreu e coloca em dia esse nosso estudo. E você vai ver que realmente é conforme o lema do nosso estudo. Estudar o evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Você vai vendo que sua vida modificará cada dia mais, de um ponto de vista de engrandecimento da alma. E aí, aproveita também, já se inscreva no nosso canal, no canal do Neto Honório Abreu, curte esse nosso vídeo mais do que isso. Compartilhe com alguém que você ama, que você realmente tem uma consideração, porque o objetivo nosso é realmente compartilhar essas palavras do Cristo com mais pessoas. Você pode ser um instrumento a levar essa palavra do Cristo para um irmão que talvez você nem pense, mas está necessitando muito de escutar sobre isso. E também comente da onde você está falando, o que você achou dessa passagem, o que você está achando desse nosso estudo. Trocar essas ideias, reunirmos corações é também um objetivo muito importante. Então comente também. Hoje aqui nós iniciamos o capítulo 15, onde se trata das premissas. Nós não vamos entrar, depois no final nós fazemos um fechamento. Por que seria premissas? E premissas é muito bom porque tem sim um significado. Mas nós vamos começando e depois nós trazemos isso no último vídeo desse nosso capítulo. Aqui nós vemos que Jesus, ao receber fariseus e escribas vindos de Jerusalém, eles questionam por que seus discípulos não lavam as mãos, não respeitando a tradição antiga. E é bom que Jesus, logo depois disso, ele fala algumas questões sobre que eles violam os mandamentos de Deus por causa da tradição, não. Ele trabalha de vários pontos de vista. Mas nós temos que ver uma parte muito importante na hora que ele fala assim, hipócritas, que está lá no versículo 7 até o 9. Ele fala, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, quando disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, pois o que ensina são apenas mandamentos humanos. Isso daqui já denota o que o Cristo queria dizer. Ele não queria em nenhum momento falar que não lavar as mãos era algo certo. De um ponto de vista, ele queria dar uma lição, porque é isso que o Cristo fazia em todas as suas as palavras que ele queria ensinar. E o que ele fala? Peraí, vocês cultuam mais as práticas exteriores. Aí nós vamos falar, mas por que então ele fala isso? Para o povo judeu, tinha essa questão, advinda até pelas leis de Moisés, dessa questão sanitária, realmente do lavar as mãos. Com o tempo, essa questão do lavar as mãos
passou-se de não ser apenas uma questão de simplesmente higiene, passou a ser de purificação, como se a pessoa estivesse lavando as mãos e se purificando. E aí teve gente, a questão dos judeus, alguns começaram a lavar a mão antes, outros lavavam antes e depois, outros lavavam antes, no meio e depois, e aí ficava aquela questão como se eles estivessem se purificando simplesmente por lavar as mãos. Então é isso, em essência, nós vamos se aprofundar um pouco mais aqui, mas é isso, em essência, que o Cristo trouxe. Ou seja, vocês acham que vocês estão se purificando dos seus pecados, que estão realmente trabalhando ali a questão da purificação simplesmente por lavar as mãos? Não, não é assim. Você tem que passar por uma prática interior, uma reforma íntima, e por isso que ele fala assim: bem profetizou Isaías a vosso respeito, quando diz: esse povo me honra com os lábios, ou seja, com questões exteriores, mas o coração está longe de mim. Ou seja, aonde que está realmente as iniquidades? Aonde que está realmente aquele erro que você fez, que você deve reparar, mas não reparar de um ponto de vista apenas com o outro, mas principalmente consigo mesmo, para você engrandecer a alma, está no coração. E é por isso que na outra passagem, Jesus falou: a boca fala do que está cheio o coração. O coração é o ponto central, mas não o coração ali como instrumento, aquele coração material, mas sim o interior, aonde ele disse realmente que está o reino de Deus. Aonde? No interior. Está lá em Lucas. Aonde está o reino de Deus? Eis aqui, acolá? Não, porque ele está dentro de vós. E aí nós vamos vendo que o Cristo queria dizer em essência isso. Ele falou o quê? Peraí, vocês lavam as mãos e acham que com isso vocês vão se purificar? Não. Vocês têm somente os lábios, o que sai dos lábios, mas o coração está cheio de iniquidade, porque vocês não limpam o interior, é o interior. E isso serve para mim, serve para você, serve para todos nós. Por isso que nós dissemos, que sempre nesse nosso estudo, que nós temos que retirar a essência do texto. O que o Cristo realmente quis dizer com isso. E assim você vai poder engrandecer sua vida. Porque você vai começar a se questionar por várias coisas. Peraí, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou flagelar o meu corpo para poder receber uma purificação? Várias pessoas fazem rituais, verdadeiros rituais, nas passagens de anos. Não estou falando, não estou desrespeitando a fé ou a crença de ninguém. Você pode sim fazer seus rituais, se isso vai te ajudar em si, tudo bem, está válido. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Aí você tem que analisar sobre isso. Será que esses rituais externos do corpo realmente estão limpando sua alma? Será que eles estão realmente trabalhando aquilo que realmente tem que ser trabalhado? Isso é muito importante nós vermos dentro de um ponto de vista de interiorização. No Evangelho Redivivo é dito o seguinte: a transgressão à tradição que o texto faz alusão, declarada a Jesus pelos fariseus, consistia em manter o culto externo, composto sem maiores preocupações com a melhoria moral do religioso. Fato que o Cristo enfatiza. Ao analisar a questão de lavar as mãos, percebia-se que a queixa era muito mais relacionada ao rito. Ou seja, não era a questão do lavar as mãos. Higiene sempre ali está alicerçada também numa questão de ser sanitário, de realmente trazer ali as questões. Mas o Cristo quis dizer o seguinte: não é por rito. Você não vai se purificar a sua alma lavando o corpo. E ele estava muito certo sobre isso. E aí, depois, é importante que é trazido até nós Rousseau Norman Chaplin, no Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, na página 462, ele traz o seguinte: havia muitas e diferentes regras que se aplicavam a qualquer situação da vida. Entre essas regras, havia aquelas que orientavam a lavagem das mãos. No princípio, exigia-se que as mãos fossem lavadas antes das refeições. Mais tarde, outra lavagem passou a ser exigida depois das refeições. Com o passar do tempo, os mais zelosos também começaram a lavar as mãos no decurso das refeições. Esses ritos nada tinham a ver com a higiene física, mas eram
reputados em tipo de higiene espiritual. O rito da lavagem das mãos supostamente livrava-os das imundícies do mundo, tornando-os dignos de adorar a Deus e de receber as bênçãos divinas. É justamente sobre isso. Eles achavam que lavando as mãos, eles estavam se purificando. E Jesus falou: não, peraí, não é dessa forma. Você, para se purificar, você tem que limpar o seu coração, você tem que limpar o exterior. Não é em si disso daqui. E ele foi retirando realmente esses ritos que atrapalham muito o nosso progresso moral. E aí é importante, nós vamos trazer aqui uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec, na página 121, que é trazido o seguinte: como era mais fácil observar-se os atos exteriores do que reformar-se moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração, os homens iludiram-se a si próprios, julgando-se quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, mantendo-se tais quais eram, já que lhes haviam ensinado por Deus, não exigia mais do que isso. Ou seja, é aquela mesma questão de você falar assim: vou rezar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso e eu estou livre do pecado. Não é que você não vai estar livre do pecado, Deus não pune eternamente, mas você tem que fazer uma reforma íntima, uma interiorização para realmente modificar o seu percurso. E ainda Kardec remata o seguinte: assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo relegada a segundo plano, o que tem levado muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, a considerarem mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pela da moral. Isso é muito importante e nós vamos vendo também, só para fazer um fechamento sobre essa questão dessa passagem, está lá no Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati. Ele traz assim: a observância dos preceitos morais satisfaz a consciência, e a observância dos preceitos materiais satisfaz a vaidade, as conveniências mundanas e o comodismo. Os preceitos materiais constituem doutrinas e mandamentos que vêm dos homens, são maldados segundo as conveniências da matéria, e da prática deles jamais o coração toma parte. Aí vem o que tem no meio, que é quanto a honrar o seu pai e sua mãe, que ele fala assim. Quanto a honrar Jesus com os lábios, mas não o ter no coração, é justamente alguém querer esquivar-se a reforma íntima, dando, contudo, hipócritas demonstrações de seguir os ensinamentos dele. Isso acontece ordinariamente com os oradores que pregam em todos os lugares a doutrina de Jesus, porém não vivem de conformidade com o que ensina aos outros. A semelhante proceder-se-á, dá-se o nome de hipocrisia. E Jesus, que amava os humildes, os fracos, os pecadores e os ignorantes, insurgia-se contra a hipocrisia e não as tolerava. E lhes condenava as práticas religiosas materiais, com as quais julgava ocultar dos olhos de Deus os vícios e os crimes que não queriam estipar de seus corações. Isso tem uma conotação muito grande dentro de nós. Porque quando é traçado sobre isso, Jesus traz, de um ponto de vista ainda maior em si, o ensinamento de uma passagem que pega do ensinamento central. A verdadeira religião é interna, de coração e de consciência. É a reforma íntima, não o ritual exterior. Não é que Deus vai punir, não sei o quê, se eu não fizer isso. Peraí, eu tenho que fazer um ritual, eu tenho que caminhar tantos isso, eu tenho que fazer isso. Não, peraí. O que está ali alicerçado fora da caridade, não há salvação. Muitas vezes, ao invés de você fazer um ritual, é mais prático para você tentar engrandecer sua alma, você cumprir a lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, quando você ama o próximo, você vai ajudá-lo. E aí, nessa ajuda, aí sim, você vai se engrandecer e você vai ter essa limpeza da alma. Então, somente para nós fazermos o fechamento, nós temos que ter em mente sobre isso. Tradições humanas podem ter valor cultural,
mas jamais deve suprimir os mandamentos divinos do amor, da justiça e da caridade. Jesus nos alerta contra todo formalismo vazio, ou seja, esses ritos que são vazios, que ele não modifica a sua alma, ele não modifica o seu íntimo, ele não modifica as suas atitudes. É isso que Jesus combatia: hipocrisia e vaidade espiritual. Ou seja, a pessoa tinha uma vaidade espiritual de estar fazendo aquilo. A moral em si é que a fé ela tem que ser alicerçada na razão. Ou seja, não é simplesmente você lavar as mãos, é digno sim você lavar as mãos, mas que isso não vai ser uma depuração de sua alma. Isso vai ser simplesmente um ato normal e de higiene você lavar as mãos. Para que para você modificar sua alma, você tem que modificar o seu interior, você tem que modificar seu coração, você tem que modificar suas atitudes, você tem que modificar os seus pensamentos, você tem que modificar muito mais. E é isso que Jesus trouxe para todos nós. É você fazer um exame de consciência, é você realmente se interiorizar e principalmente levar até o seu irmão a ajuda necessária, porque aí sim você estará limpando a sua alma, assim como o mestre sempre viveu, levando a cada um a luz necessária para o seu engrandecimento. E aí você vai ver que sua vida vai modificar e modificar cada vez para melhor. Se está gostando desse nosso estudo, faça conforme nós dissemos no início, compartilhe ele com alguém que você ama, leve essa mensagem até mais corações. Comente de onde você está falando, o que você está achando desse nosso estudo, o que nós podemos melhorar, o que você entende sobre essa passagem. Curte ainda o vídeo e siga lá, se inscreva no nosso canal do NEP Leonardo Abreu, que tem vários outros estudos. Fiquem em paz, até o próximo estudo sequencial do Evangelho de